Estamos de volta com Hoje em Dia. Hoje nós temos o quadro Você e o Doutor e a gente vai falar aqui das doenças inflamatórias mais comuns nessa época do ano. O frio tá chegando e eu sei que tem muita mãe, muito pai preocupado em casa com algumas doenças que são muito frequentes em todas as idades. A primeira que a gente vai falar é sobre amidalite. Criança pode ter, adulto, terceira idade, todo mundo. É isso aí. Como é que começa a amidalite? Então é assim, olha, vocês estão em casa, vocês estão vendo aqui a anatomia, aqui é uma boca aberta, a língua, e lá no fundo você vê essas duas formações que a gente chama de amígdala. O que é a amígdala, né? A amígdala é um tecido linfóide, é um gânglio linfático formado por células que ajudam a filtrar o ar que você respira. Então eu diria para você que a boca, que vocês estão vendo, é o lugar que entra o ar, entra a comida, e aqui você tem dois guardas que estão aqui para defender tudo que entra de bactéria, vírus, sujeira. Então olha o que acontece agora, quando a nossa amígdala percebe que tem alguma coisa que quer infectar o teu corpo, primeira coisa que ela faz, ela cresce de tamanho, olha. Ela fica grande desse jeito aqui, assim. Por isso que quando a gente põe a mão aqui embaixo da garganta, nessa parte aqui, ela fica bem dolorida. Logo aqui embaixo, né, doutor? Exatamente. Olha como ela cresceu de tamanho. Ela cresce, ela tem mais capacidade de pegar a poeira, a bactéria e tal. Só que quando isso acontece, imediatamente as bactérias da sua boca, como Streptococcus, que moram dentro da nossa boca, O bichinho ruim esse, ele já vai lá e já fica lá dentro, olha, e já começa a dar uma reação no teu corpo, que tem alguns anticorpos que vão lá para tentar pegar e matar esses Streptococcus aqui, que é uma bactéria isso aqui. Só que às vezes esses nossos anticorpos podem ir para o rim, para o coração, para as articulações e dar uma coisa chamada febre reumática. Por isso que antigamente, estou falando há 20, 30 anos atrás, as crianças que tinham isso, o otorrino e o pediatra já mandavam tirar logo a amígdala, que já mudou um pouco a história hoje em dia. Eu fui uma criança que sofri muito com amidalite. Entrava inverno, chegava o frio, e aí a minha mãe, assim, fazia todas as receitinhas para tentar ajudar a cuidar. Não fui operada. Você não foi operada? Eu ainda tenho as minhas amígdalas. Mas a minha geração, eu fui operado já com 2 anos de idade. O doutor Velho Voisky, lá do Hospital das me operou. Otorrino. Mas então o que acontece, Aninha? Voltando. Aí enche de bactéria aqui, olha, enche de Streptococcus, né? E aí o que acontece? Aqui começa a aparecer esses gânglios que você falou. A pessoa começa a ficar com gânglio aqui, ó. Você mexe, está cheio de gânglio, que é a defesa do teu corpo. Aqui a gente vai ver uma geral aqui que acontece aqui, então agora, olha só. Como é que a gente pega a amidalite? Como é que ela acontece? Por que é no frio? Imagina que você vai visitar uma pessoa, ou você tem um amigo que vai na sua casa. Essa pessoa tem amidalite que pode ser viral ou bacteriana. Ela usa o seu copo, usa o talher, usa uma escova de dentes que você empresta, por isso que não é bom emprestar escova de dentes para ninguém. E você vai usar esse material e você pega esse vírus, essa bactéria e vai inflamar a tua garganta. E os principais sintomas, Ana, de quem tem amidalite, quais são? Imediatamente fica inchado e vermelha, manchas brancas e amarelas, dor de garganta, você não consegue engolir, olha, tem dificuldade. Tanto é verdade que os médicos antigos falavam, olha, se você não tira a amígdala do seu filho, ele não vai crescer direito, ele não vai desenvolver direito, lembra disso? É porque a criança não engole, então ela não se alimenta. Febre, na maioria dos casos, febre muito alta, e os nódulos que eu falei, a voz rouca e mau hálito. Muitas vezes o mau hálito é porque aquela bactéria forma cavernas na amígdala, cavernas cheias de pus. E como é que eu trato isso tudo, doutor? Então, esse tratamento é fundamental. Em primeiro lugar, o antibiótico mais utilizado é a penicilina. Antigamente a gente usava muito a penicilina benzatina. Quem tomou a penicilina benzatina não se esquece nunca mais, porque dói. Dói, muito. Atualmente a gente tem antibióticos por via oral, que são muito bons. A gente pode usar anti-inflamatório, pastilhas, fazer gargarejo e, finalmente, existem técnicas cirúrgicas que você pode, olha, estou na mão aqui como um tratamento cirúrgico. O que o cirurgião faz hoje em dia? O cirurgião vai, anestesia a criança, geralmente anestesia geral, ele vai, pega, punciona aqui, pega, fixa, pega o bisturi, vai cortando e descola
é uma cirurgia que pode sangrar, por isso que ele pode pegar o bisturi elétrico, cauterizar aqui esse lugar, para não haver mais sangramento. Ele corta a amígdala, tira, cauteriza com o bisturi elétrico e pronto. A criança fica em repouso em casa, toma coisa gelada, come gelatina, toma aguinha, suquinho e curou. Bom, isso é amidalite, mas tem uma outra coisa que acontece também. Nessa época do ano, eu acho que muita gente já sofreu, que é a sinusite. Como é que ela começa? Será que só essa dorzinha aqui na frente já significa que eu tenho sinusite? Dor de cabeça tem relação? Sabia que existe cirurgia para sinusite? O doutor conta tudo isso pra gente, mas antes, atista o recado e a gente volta em um minutinho. Amiga, vem pra cá porque a gente vai aprender muito agora sobre sinusite. O probleminha para incomodar a gente nessa época de frio, hein, doutor? Tem razão, né? Onde é que começa a dor da sinusite? Então, olha aqui, olha, quem está vendo aqui, está vendo a nossa face, nosso rosto? Lá dentro, tirando a pele, tirando os músculos, a gente tem esses buracos aqui, olha. Aqui são os seios maxilares, aqui são os seios frontais, chamados seios paranasais. Aqui tem o seno esfenodal e timoidal aqui atrás, ó. Então, aqui está cheio de buraco. Normalmente, o que acontece é que esses buracos aqui, eles servem para filtrar o ar e umidificar o ar. E ele já vou mostrar numa animação que a gente preparou para vocês. O que acontece? De repente, aqui começa a acumular secreção. Esse acúmulo de secreção pode começar a dar dor nesse lugar aqui, principalmente aqui, olha. Nesse lugar, então, a dor de cabeça é muito grande, porque dá uma compressão aqui, comprime. E quando você vai pegar alguma coisa no chão, nossa, parece que vai explodir a quando cabeça. Quando você dá aquela sensação, você fala, nossa, que dor. Esse peso é tudo o catarro olha mesmo. Aqui, ó, olha a compressão que dá aqui dentro. Então, isso aqui é muito sério. Eu vou mostrar agora uma animação para vocês verem. Ah, peraí, doutor, que a gente vai ver essa animação, porque eu quero saber como que é essa cirurgia, porque eu não sabia que se fazia cirurgia para quem tem sinusite. É uma coisa que a gente vai aprender com o doutor já logo depois do intervalo. Não sai daí, porque ele ainda vai falar sobre otite, hein? Já voltamos. Estamos de volta com Hoje em Dia. No Você e o Doutor de hoje, nós estamos falando sobre essas doenças chatas que acontecem no inverno. Já falamos sobre amidalite, agora estamos falando sobre sinusite. E eu queria só dizer, doutor, que hoje eu vim com o figurino adequado para o seu quadro, que como diz Elaine Michele, a mulher do César Filho, um beijo para você, ela disse que eu estou de jaleco. Ela falou que eu vim de jaleco, que não tá assim muito bacana na TV. Bom, daqui a pouco eu tiro e vocês vão ver que eu tô gatinha, gente. Agora vamos falar sobre sinusite, vamos voltar aqui pro palco. Doutora, sinusite... Eu não sabia que existia operação. Como que se opera a sinusite? Bom, depois que eu estou com a Tiziane, eu vou dizer, o melhor dia da semana para mim é a terça-feira mesmo. Eu concordo com o senhor. Pois não, doutor. Queria saber sobre a operação de sinusite. Você é minha assistente agora. agora. Eu sou sua assistente, não. Então é assim, olha, eu vou explicar para vocês, vocês vão ver uma arte agora no teu vídeo, que é como é que funcionam os nossos seios paranasais. Olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo agora, lá dentro, os nossos seios paranasais. Aí vocês têm os cílios, que ajudam a remover poeira, bactéria, fungo, limpa o ar. Mas muitas vezes esses nossos seios inflamam, formam secreção. E essa secreção, normalmente, ela é drenada. Olha lá, drenou, você acabou com a inflamação. Mas muitas vezes essa inflamação se mantém, o cirurgião vai lá, começa a cortar esses canaizinhos, reabre os ciclos que formam para desobstruir e sair o pus e a secreção. E esse é um tratamento muito atual e é importante para você respirar bem. Aí você dá antibiótico, faz repouso e você está curado na sinusite. Doutor, essa cirurgia você tem que fazer quando? Porque você pode tratar antes com antibiótico. Se não conseguir retirar toda essa secreção, aí é o caso de operação? Aí é o caso, porque tem pacientes que têm uma sinusite chamada sinusite crônica. Ela fica crônica, você trata hoje, depois ela volta no mês que vem, depois você vai para a praia, ela volta na praia, você vai viajar, entra no avião, tem dor de cabeça. Então, realmente, é uma dor de cabeça. Agora, doutor Sprois, por que quem tem sinusite, geralmente quando toma sorvete ou algum líquido mais gelado, por que sente uma dor muito grande aqui e na testa? Olha, doutor Sprois, em cima da pergunta que a Renata fez, por que algumas pessoas, quando tomam gelado, sentem dor exatamente nessa parte da face? É porque é uma região muito sensível, César. E você sabe que toda essa região da nossa face aqui, principalmente agora no inverno, que o tempo está muito frio, ela fica muito susceptível.
Então a pessoa pode ter dor de cabeça, muita dor de cabeça, às vezes a primeira causa da dor de cabeça é a sinusite, muito cansaço, a pessoa não quer fazer nada, a secreção nasal fica verde, amarelada e espessa com bactéria. Um dos primeiros sintomas é a tosse. Tem gente que vem no consultório com tosse, sempre tem que diagnosticar de sinusite, porque a secreção desce, vai para o pulmão, acaba irritando. Às vezes acha que é só um resfriadinho e não é, E a coisa é mais sinusite séria. mesmo, né? Presença de catarro no nariz e na boca, dor de dente. Quantas pessoas estão vendo o programa agora com dor de dente? Acham que é o problema dentário, mesmo? mas é sinusite mesmo. Caramba! Inflama. Obstrução nasal, difícil de respirar e febre. Isso é um quadro que pode ficar crônico. Então, toda vez que você tiver, procura seu otorrinolaringologista, vamos fazer um raio-x, uma tomografia, para descobrir por quê. As Quais são as principais causas? causas. Quem tem gripe e resfriado fica mais susceptível. Agora, nessa época do ano, inverno e ar seco, porque os nossos seios não ficam, os seios paranasais não dão conta. Muita bactéria e vírus, pólipos, que são carnes esponjosas que ficam dentro lá do nosso seio paranasal, tem que tirar isso aqui, senão não melhora. E, finalmente, anatomia do nariz e dentes. Às vezes você já nasceu com desvio de septo, às vezes você já nasceu com os dentes mal formados que dificultam a drenagem da secreção. Por isso que tem a sinusite. Por isso tem E como sinusite. é que a gente trata isso tudo, doutor? Bom, o tratamento eu vou mostrar aqui atrás da Tice. Normalmente, o tratamento, o que a gente faz? A gente usa a técnica da umidificação, inalação. As vovós que estão vendo o programa, as mamães, podem esquentar uma panela, podem colocar uma toalha para a criança respirar, o adulto mesmo respirar. Eu digo que é uma técnica guatemalteca, que a Lourdes, minha sogra guatemalteca, usa muito na Guatemala e funciona. Então você respira e faz a desobstrução. Se isso não melhorar, você pode esborrifar sorinho fisiológico. Eu faço com meu filho com uma seringuinha pequenininha, 2, 3 ml, todos os dias agora durante o inverno, para poder limpar e desobstruir. Parabéns. É uma técnica certo? muito utilizada, correta. Além disso, você pode usar remédio para dor, cortisona, que é um anti-inflamatório, e uso de anti-inflamatórios mais potentes e até uso de antibiótico. Uau, dependendo da gravidade. Dependendo da gravidade. Depois desse tratamento, ela não deve voltar. Se voltar, ela pode ficar crônica. Bom, a gente já falou sobre amidalite, sinusite, agora falta otite, que também é uma doença que acontece muito durante essa época do ano. Será que só ocorre nas crianças ou será que adultos e idosos também sentem essa dor forte e também sentem essa doença? A gente vai descobrir já já, porque antes a Renatinha tem um recado, mas é um minutinho, a gente já volta. De volta com Hoje em Dia, você e o doutor, e a gente está falando aqui sobre os problemas inflamatórios que acontecem nessa época do ano. Agora chegamos à vez da otite, ou dorzinha de ouvido chata. O que é otite exatamente, doutor? E é verdade que ela acontece mais nas crianças? A otite, infelizmente, é uma dor muito chata, aguda, que realmente dói. E é uma inflamação, olha, aqui a câmera vai mostrar. Aqui tem a orelha, olha, o pavilhão auditivo externo chamado, a orelha. Aqui é o canal auditivo, tá vendo? Aqui é o tímpano. Dá para ver essa membraninha aqui, ó, que eu estou mexendo? Dá para ver sim. Aqui é o tímpano. E aqui é os ossinhos do ouvido e aqui é a região do equilíbrio, o labirinto, etc. O que acontece? No nosso dia a dia, muitas vezes, você pode ter um pulso, uma secreção aqui, olha, nesse lugar, bem no canal, que dificulta até drenar secreção. Agora, o pior, né, quando você tem secreção aqui, olha onde é que eu estou com a minha mão. Aqui chama-se trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio. É uma trompa, é um canal que liga o ouvido lá no meu nariz e na faringe. Às vezes tem pus que fica aqui e toda a pressão aumenta, o tímpano distende e isso dá muita dor e inflama. Muitas vezes a gente tem que se tomar muito conta dos principais sintomas disso daqui. Então mostra pra gente quais são esses sintomas, doutor. Então, o principal sintoma é a dor de ouvido, febre, líquido espesso e amarelo. Às vezes sai desse líquido amarelado, que é o pus mesmo da região do ouvido. Altera o labirinto, você pode ficar com zumbido e sensação de pressão no ouvido. Não dorme porque a dor é insuportável e também causa muita dor de cabeça. Sabe, né? Nessa época do ano que você pega muita gripe e resfriado, que são os principais fatores de risco. Temperatura baixou, quando você vai muito para a piscina,
toma banho, deixa água dentro do ouvido e não cuida disso aqui. E agora uma dica importante, tome muito cuidado com a colocação de corpo estranho, pessoas que ouvem muito... Aquela haste flexível que você vai tentar achar que está limpando, mas mesmo secando. pessoas que põem corpo estranho, que eu digo, é aquele ouvidinho, fone de ouvido, que ficam com muito fone de ouvido muito também? tempo, dá também dor de ouvido. E essas hastes flexíveis que você falou, que pensam que vai limpar, mas acaba estragando mais. E nessa hora, a gente tem que fazer o quê? Tratar, né? E como é que a gente trata isso tudo, doutor? Então, muitas vezes, você não pode deixar a água entrar no teu ouvido. Então, proteja. Agora, com algodão, pode colocar um álcool ou até um azeite. Azeite? Essas soluções de petróleo branquinho, esses óleos que tem, para colocar, para não deixar entrar água. Certo. Anti-inflamatório, antibiótico e nesse inverno proteja mesmo os seus ouvidos para não deixar Então, entrar... quer dizer, usar aquela toquinha com as proteja, orelhinhas, tá tudo certo. Ajuda. Ajuda bastante. Doutor Antônio Sprosser, mais uma vez, É um prazer, muito obrigada. Aninha. Mas Prazer o seu tá- trabalho encerrou aqui no programa, mas aqui o doutor Antônio Sprosser vai direto lá para o R7 para participar do chat ao vivo. Se você tiver perguntas sobre o que nós falamos aqui hoje, sobre problemas de saúde, é sua chance de conversar com o Sprosser ao vivo.